Paz do Senhor a todos, bom dia. Quero trazer uma palavra ao seu coração nesta manhã. 1 João capítulo 3, versículo 8. O que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou seja, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido em Deus, ou nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Aqui está esta palavra. Eu vim sentir de Deus trazer esta palavra. Existe aqueles que vivem na prática do pecado. Se vive na prática do pecado, não é de Deus. Vê o que está acontecendo no mundo aí fora, no evento chamado Carnaval. A festa da carne, prostituição, demais outras coisas que não prestam, obra maligna. Essas práticas aborrecem ao nosso Deus. E vejo que existem pessoas influenciadas. Pessoas dizem ser cristãos envolvidos num carnaval. Nós, como sal da terra e luz do mundo, diz-nos a palavra que devemos fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Essa festa da carne, exaltação da carne, envolvimento sobre a carne, não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Sabemos que na carne do ser humano existe o pecado original. E aqueles que vivem na prática do pecado não tem Deus na vida. O Deus com D maiúsculo. E a palavra do Senhor diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então nós, como salvos em Cristo Jesus, nesses eventos nós não podemos estar. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Você que diz ser cristão e está envolvido nessa festa da carne, sai fora, meu irmão. Foge daí, em nome de Jesus. O teu lugar não é aí. Jesus, Ele não quer que homens de Deus estejam envolvidos nesse movimento satânico. Guarda esta palavra. E quem é de Deus foge dessas coisas. Quem é de Deus não vive no meio dessas coisas, divulgando, festejando, envolvido. Isso é obra maligna. Se você for ler o livro de Romanos capítulo 8 a seguir, obra da carne e obra do Espírito. Olha o que nos diz Romanos capítulo 8. Olha o que nos fala: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me
da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei fazer contra a natureza do pecado, visto que estava enfermo pela carne. Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Fica com esta palavra: quem é de Deus, quem vive na prática do pecado, não pode estar envolvido nessas festas da carne. Nós estamos vivendo os últimos dias e precisamos confrontar o pecado. Salvo em Cristo Jesus, sai. E a Bíblia diz que, porque os que são da carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Quem é do Espírito, quem faz a vontade do Espírito, não vive nessas práticas. Que Deus o abençoe de forma gloriosa. Guarda esta palavra: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8 e 9. Guarda esta palavra no seu coração. Fuja das práticas carnais e viva a vontade de Deus.